Bom dia, bom dia. Estamos aqui hoje, eu e o Fofuro, né, filho? Meu menino bonito. Hoje é terça-feira. Eu acordei, tomei café, tenho algumas coisinhas pra fazer hoje. E aí, eu queria vir aqui falar o seguinte. Ontem eu vi um vídeo que me deixou extremamente irritada. Normalmente, esse papo de esposa troféu costuma me tirar do sério sempre. Mas eu dou uma... Eu simplesmente fico, ai, bem, e passo qualquer coisa relacionada a isso. Mas ontem eu vi isso, que alguém compartilhou e tal, aí eu fui ver. E era esse papo de você, e nos seus 20 anos, você deveria estar mais preocupado em construir a sua família, em encontrar um marido, basicamente, e não você mulher, né? Então era tipo nesse tom de conselhos. E eu tava falando também de café com teu pai, alguma coisa assim, não sei se é algum livro novo, se é alguma outra coisa nova relacionada. Eu sei que tem o café com teu pai, né? Mas ele está café com teu pai. Então, enfim, talvez seja algo novo aí, que eu não estou sabendo. E aí a pessoa falou isso, que você, aos 20 você devia estar mais preocupado em arrumar um marido e não em construir a sua carreira. E então, em ser uma mulher de valor, ser esposa troféu, trade wife, enfim, todas essas coisas aí. Ainda falava assim, porque aos 20 é mais fácil você construir família, porque você é mais jovem, você é mais bonita. Não falou bonito, mas falou mais jovem. Então você tem mais poder de escolha. Isso falou. Mais poder de escolha do que aos 40. E aí a pessoa falou assim que é mais fácil você construir carreira após aos 40 do que construir uma família, porque aos 20 você é jovem. Então atribuindo o valor à beleza, à juventude, que a gente vê aí ao longo de séculos e séculos e séculos sendo feito, né? Mulheres tendo seu valor apenas relacionado à beleza. E, gente, isso me tira tanto do sério que eu fico assim, não é possível, cara, que a gente tá no século XXI, porque eu acho que esse povo tá no século XIX. Porque assim, não é possível. Ou talvez na década de 60, vai. Porque todo esse papo sempre me lembra A Mística Feminina. Não sei se vocês já leram, mas é um livro da Beth Friedan. Muito bom. Ele tem um recorte muito específico, porque ela vai falar, ela foi analisar o que estava acontecendo com as mulheres brancas nos Estados Unidos de classe média, né? De classe média alta. Então, tem um recorte, assim, bem específico. Mas o que estava acontecendo, né, nessa época, nesse momento? Essas mulheres, elas tinham ido para a faculdade e elas estavam terminando, às vezes terminavam um curso e abandonavam qualquer tipo de carreira para casar, ou então muitas nem entravam ou desistiam no meio para não serem inteligentes demais para casar. Exatamente. Isso. E aí, porque, nossa, se você vai ser mais inteligente que seu marido, um crime. E aí, então, elas abandonavam os estudos pra... O fofo quer que eu abra a porta, peraí. E aí, então, elas abandonavam os estudos pra casar, mas elas estavam infelizes. Extremamente infelizes, essas mulheres. E a Beth foi investigar. Acho que ela era... Eu trabalhava, eu tinha estudado alguma coisa relacionada à psicologia e tal, não lembro. Mas enfim, o livro é muito bom. E fala desse momento, né? E ela coloca isso, que o objetivo das mulheres naquela época passou a ser justamente casar, ter filhos e ser uma boa é, esposa, dona de casa e mãe. Tanto que é nessa época que tem os baby boomers, né? Aquela explosão de nascimentos que teve, acho que principalmente nos Estados Unidos, né?
aqui nos outros países. E era um contexto pós-guerra. Então tem muita semelhança com tudo que está acontecendo. É porque a gente está num contexto de guerra, assim, né? Não dá pra ver que não, porque tem uma. Como é que fala? Tem guerras aí acontecendo, né? Mas eu não diria que elas estão no fim. Mas, enfim, não entendo muito de geopolítica, isso é mais com meu noivo. Mas o que eu sei é que esse papo todo me lembra toda essa história, né? Toda essa mística feminina. Inclusive, tem muitas séries, muitos filmes que retratam esse momento, não necessariamente esse momento, que retratam, né, que se passa nessa época, então retratam, mostram esse momento histórico e que se relacionam muito com o livro, porque tá falando do mesmo assunto e tá no mesmo contexto, né? Essas mulheres brancas, de classe média alta, que estudaram e abandonaram os estudos. Aquele filme O Sorriso da Mona Lisa, que é com a Julia Roberts, mostra claramente isso. As mulheres lá, as meninas abandonando os estudos para casar e deixar, né? E, nossa, eu não posso ser mais inteligente que meu marido e tudo mais. E deixam para serem ali esposas, não necessariamente troféu, né? Mas também, de certa forma, porque. E aí a gente pode ir para pensar em outros livros, mas. E até voltando nessa questão do vídeo da juventude, né? A juventude é um troféu para a mulher, é um troféu para o homem. Ela passa a ser um objeto de validação da masculinidade dele, quanto nessa questão da beleza dela, né? Enfim. E aí ela fala, né? A Beth Friedan mostra isso. No filme isso fica bem evidente. E tem aquela série também, da Maisel, Maravilhosa Miss Maisel. Não sei se você já assistiu. Vale muito a pena assistir a série. A série é muito boa. E, bom, não é spoiler, porque isso acontece no primeiro capítulo. Então, se acontece no primeiro capítulo, não é spoiler. Mas a Maisel, que é a personagem principal, ela é casada. É dessas mulheres, né, com classe média alta, que deixaram os estudos de lado pra casar. E ela depois abandonou pra casar. E aí, depois de alguns anos casada, com 2 filhos já, ela descobre que o marido tá traindo ela. E aí eles separam e tudo mais. Então isso acontece no primeiro episódio. Ela descobre que ele tá traindo ela com a secretária. Típico, né? Bem comum. A gente vê acontecendo com uma certa frequência. E aí, então, é esse o plot da história e ela vai fazer stand-up. E tem uma determinada ocasião, um determinado momento, umas temporadas pra frente, e aí isso já na terceira temporada, mas tá ela e a mãe conversando, numa cena, assim, e aí elas. E eu lembro não lembro exatamente da frase, mas era algo assim: nunca esteja à mercê dos caprichos de um homem. Ou seja, não seja sustentada por um homem. Não seja sustentada por ninguém. Porque você, sendo sustentada por essa pessoa, você está dependente dos caprichos dela. Se ela mudar de ideia e ela passar a ganhar muito menos, ou não ganhar nada, ou te trair e vocês separarem, o que você vai fazer? Né? E aí vem gente me falar que aos 20 eu deveria estar mais preocupada com a minha família do que com a minha carreira. Gente, a carreira não vai acordar e falar não te amo mais. Isso é um fato. Não vai acordar e falar assim, não te amo mais, não te quero mais, tchau, acabou. Não vai. O seu marido, talvez. E aí, eu vi nos comentários do vídeo, assim, muita gente falando assim. Algumas pessoas comentaram isso, né? Aí as pessoas respondiam assim: ah, mas se você escolher certo, isso não vai acontecer. É sério que a gente vai culpabilizar as mulheres porque o cara é um babaca? Sério?
realmente, assim, em que século que a gente tá. Porque eu acho, não, eu acho que eu tô no 21 e essas pessoas estão alguns séculos pra trás aí. Porque não tá batendo. Alguma coisa, o tic-tac assim, não tá funcionando, não. Nós tá no século XXI, gente. Pra voltar todos esses valores, assim. Claro que esses valores todos não vêm do nada, né? Tem todo um contexto aí social, político e etc, né? Eu acho que isso, indiretamente ou diretamente, de alguma forma, tem relação com a questão de taxa de natalidade, que está cada vez melhor, porque as mulheres decidiram não ter filhos, e isso afeta a economia. Inclusive, tem muitos países que têm apoio, né? Tem para que as pessoas construam famílias, que elas se casem e tenham filhos. Na Alemanha, eu sei que paga menos imposto. Se você tem, se você é solteiro, você paga um imposto mais alto do que se você é casado e tem filhos. Tem também a licença maternidade, eu acho que é bem grande. Acho que pode chegar a 3 anos, uma coisa assim. Não sei direito como que é os processos, mas eu sei que ela é extensa, assim, né, num determinado tempo. Acho que por um ano. Eu não lembro. Não sei, os detalhes eu não sei. Mas eu sei que é bem maior do que aqui no Brasil. Que é normalmente 4 meses, em alguns lugares 6 meses, né? E lá tem também o Elterngeld e o Kindergeld. E se não me engano, o Kindergeld recebe até a criança tá com 21 anos ou até entrar na faculdade. Enfim, não lembro. Não, é umas coisas assim. Então, assim, são formas de incentivar a população a ter filhos, né? E isso não é só na Alemanha, mas é no mundo, acho que como um todo. Até porque teve o presidente da Coreia, que tava lá, que teve aquela cena dele chorando, aquela notícia dele chorando, pedindo para as mulheres terem filhos, uma coisa do tipo. Então, assim, eu acho que no fim está relacionado, porque inclusive nessa época em que esses valores de família, de construção de família, de ter filhos, da mulher ser esposa, dona de casa, ela cumprir esse papel na sociedade, e esse é o papel da mulher, qualquer outro, trabalhar fora e etc. Não é coisa de mulher, né? É, foi a época em que isso estava em voga, né? Vigente ali, e teve os baby boomers, um boom, assim, na taxa de natalidade, né? Então acho que no fim tá um pouco relacionado aí, mas me irrita profundamente. Então, esse papo todo para dizer o seguinte: não esteja a mercê dos caprichos de um homem. A sua carreira não vai acordar e dizer que você que não te ama mais. Então, estude. Leia o livro, leia A Mística Feminina. Se você não leu, eu vou deixar o link da Amazon aqui para você. E é isso. E agora eu vou gravar aqui uma aula que eu tenho que gravar com o Bookworld, fazer algumas outras tarefas, estudar bastante, que eu quero ficar muito inteligente. Mais inteligente que o César. Talvez em algumas áreas. Não em todas, porque também não dá, né? Assim, trabalhar, ter o meu dinheiro. Enfim, é isso, né? Vim aqui no shopping pra fazer matrícula na academia. Tem uma academia aqui no shopping. O shopping é super pertinho de casa, então fica fácil pra eu vir. E uma amiga falou que tava treinando aqui, que é uma academia boa, e uma academia nova, então os equipamentos são novos, né? E aí eu vou começar a vir a partir de amanhã. Eu vim hoje mais pra fazer a matrícula mesmo. E aí agora eu tô aqui numa loja de cosméticos, dando uma olhadinha, vou dar uma volta no shopping. E é isso. Acabou de chegar um presente do desafio da Manuela Flores, que eu participei. E eu ganhei um tripé pra colocar o celular.
aqui me parece que é muito bom e vai me ajudar bastante a gravar os conteúdos. Aí, uma caneca. Também. Sempre uma história pra contar. Adorei, muito lindinho. E... Se ajuda muito, tá? Isso aqui é para automóvel. Lógico. Carne para automóvel. Ele tem intimidade com carne, então acho que é um preparo fácil. Você virou a frente da Tereza. Não, chefe, eu tenho a minha estratégia, né? Acabei de sair do treino. Voltei hoje pra academia, né? Que se a gente quer levantar sozinho da cama com 80 anos, precisa treinar, né? É isso. Ai, é isso. Agora vou indo pra casa e amanhã eu volto aqui de novo.